Agora esta chamada está sendo gravada. Boa noite a todos. Hoje, 27 de setembro de 2024, diretamente aqui de Curitiba, estamos iniciando mais um estudo do Livro dos Espíritos. Tudo esse promovido e organizado pela Cidade Espírita Obreiro do Senhor. E eu gosto sempre de lembrar as pessoas, porque às vezes as pessoas assistem aí pelos YouTube, aquela pessoa que faz pesquisa, gosta do tema, estão adentrando pela primeira vez, que esse estudo é transmitido ao vivo às sextas-feiras, às 19 horas, e as pessoas que assim desejarem podem entrar lá no nosso site, www.obreirodosenhor.org.br, se inscreverem lá para receber o link, né, via WhatsApp, e participar junto conosco aqui às sextas-feiras. Bem como também lá encontrará ali os estudos, as playlists, os estudos anteriores, estudos da Revista Espírita, e uma gama de material para aquelas pessoas que gostam de estudar a filosofia espírita. Bom, nós estamos hoje no estudo número 26 deste ano de 2024, e no estudo de hoje nós estamos dando continuidade, nós estamos na parte segunda, no capítulo 8º, né? Que é o capítulo da emancipação da alma. Então nós vimos na semana passada só um item, os sonos e os sonhos. Hoje nós estamos entrando aqui no título Visita Espíritas, entre pessoas vivas, transmissão oculta pensamento, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo. Vamos tentar ver se a gente consegue chegar até no sonambulismo hoje. Bom, então na primeira questão do estudo de hoje, fala sobre visitas espíritas entre pessoas vivas. Esse tema é bem interessante, né? Já o título já é bem interessante, né? Essa possibilidade aí de nós nos visitarmos, né? Entre pessoas vivas, emancipadas, né? Então, olha lá, na 413. Do princípio da emancipação da alma, parece decorrer que temos duas existências simultâneas. Kardec perguntando. A do corpo, que nos permite a vida da relação ostensiva, e a da alma, que nos proporciona a vida de relação oculta. É assim? Os espíritos respondem. No estado de emancipação, prima a vida da alma. Contudo, não há verdadeiramente duas existências. São antes duas fases de uma só existência, porquanto o homem não vive duplamente. Senão não faria sentido, né? Bem interessante já essa primeira resposta, né? É que dá a impressão que nós temos duas, mas não é. E Kardec continua perguntando. 414. Aí que começa a ficar bem interessante, né? Essa pergunta aqui. Podem duas pessoas que se conhecem visitar-se durante o sono? Olha que resposta. Certo. E muitos que julgam não se conhecerem costumam reunir-se e falar-se. Pode ter, sem que o suspeites, amigos em outros países, em outro país. É tão habitual o fato de irdes encontrar-vos durante o sono com amigos e parentes, com os que conheceis e que vos podem ser úteis, que quase toda noite fazeis essas visitas. Olha que resposta, hein? Quase toda noite. Habitual. Olha, interessante isso, né? O que nós fazemos durante o nosso sono, né? Aonde estaremos indo, quem estamos visitando, né? Que utilidade? Aí o Kardec pergunta na 415. Que utilidade pode elas ter se as ouvidamos? Lembrando, né? De ordinário, ao despertardes, guardais as intuições desse fato,
da qual se originam certas ideias de que vos vêm espontaneamente, sem que possais explicar como vos acudirem. São ideias que adquiristes nestas confabulações. Você sabe que quando a gente está estudando, assim, a gente guarda alguns fatos que ocorrem, né? Eu tive uma questão assim que comprova bem isso hoje. Então, na noite passada, eu estava pensando numa irmã minha, que tem uma irmã, que é inclusive é gêmea, que ela mora lá em Marialva, perto de Maringá, na região. E eu tenho um imóvel lá do lado dela, lá um terreno lá do lado dela, e esse dia atrás estavam tentando negociar lá, que queria fazer algumas coisas lá, ajeitar. E aí eu tinha pedido para ela semana passada para ver para mim lá, e eu estava assim, ela não tinha dado notícia, e eu estava, como dizer assim, querendo falar com ela, né? Queria saber assim. E aí até tinha pensado ontem, que era hoje, seria hoje eu vou falar com a minha irmã, né? E hoje foi um dia bastante, a gente trabalha com comércio, então tem bastante questões, bastante tribulações do dia a dia e tal. E olha, que não foi que na hora do almoço ela me passou uma mensagem de WhatsApp, né? Passando áudio ali, dizendo que era para ligar para ela, que ela quer falar algumas coisas, e era bem no assunto que eu estava querendo conversar com ela, que ela tinha feito uma consulta lá, tinha umas ideias. Aí eu lembrei disso, falei, puxa vida, olha só como é que funciona essas coisas. Então essas questões assim é que às vezes a gente não guarda isso, né? A gente não valoriza, mas se a gente for olhando no dia a dia, muitos exemplos que isso realmente ocorre, né? Provavelmente eu devo ter conversado com ela durante o sono, não sei, né? Mas eu entendo o texto assim. E aí havia necessidade de conversar algumas coisas do mundo físico agora, né? E aí ela ligou para mim, olha, coisa interessante, né? E a gente ouve bastante notícias disso, né? A gente ouve bastante coisa ligada a essas questões. E olha 416. Pode o homem, pela sua vontade, provocar as visitas espíritas? Pode, por exemplo, dizer, quando está para dormir, quero essa noite encontrar-me em espírito com fulano, quero falar para dizer isso. Pergunta, né? Mais ou menos o que eu estava comentando agora há pouco, né? O que te dá é o seguinte, adormecendo o homem, seu espírito desperta, e muitas vezes nada disposto a se mostrar a fazer o que o homem resolvira, porque a vida deste pouco interessa ao seu espírito. Uma vez desprendido da matéria, isto é, com relação a homens já bastante elevados espiritualmente. Olha, sempre tem essa ressalva, né? Ele coloca o texto ali, né? Os outros passam de modo muito diverso a fase espiritual de sua existência terrena. Entregam-se às paixões que os escravizam ou se mantêm inativos. Pode, pois, suceder, tais sejam os motivos que a isso os induzem que o espírito vai visitar aqueles com quem deseja encontrar-se, mas não constitui razão para que semelhante coisa se verifique. O simples fato de ele o querer quando desperta. Né? Às vezes vai, mas teria que ver realmente o interesse maior, né? Na 417. Alguém quer comentar uma coisa? Pode falar. Eu gostaria de comentar. Sim. Justamente sobre essa pergunta 406, me chamou muito a atenção que ali ele fala, né? O homem dorme, seu espírito desperta, e daí dessa forma ele não necessariamente. A vida mundana aqui, né, na Terra, vamos dizer assim, é diferente da vida lá quando o espírito vai, sei lá, né, nos sonhos, enfim, transita, desprende assim, né, de certa forma. Eu me pergunto assim, se eu, por exemplo, solicitasse para minha avó para encontrar com ela, ali ele deixa claro que não necessariamente ela vai visitar, vai depender do interesse dela, do espírito dela, né? Porque às vezes o que eu quero aqui é diferente do que querem lá, né?
Mas se a gente desejar profundamente, assim como uma oração, será que não é atendido? Não Então, sei, mas, para mim não ficou tão claro assim. mas aí nós estamos falando duas coisas diferentes. Você está falando uma questão, Entendi. a tua avó é desencarnada, né? Isso. Aqui ele está falando entre encarnados, né? Os desejos Ah, terrenos, entendi. então não é desencarnado, Ah, entendi. entendeu? Entre encarnados. É encarnado. Hum. Então aí, quando fala do desencarnado também, quando você faz a oração, faz a prece, você pode ir, alcança essa pessoa, né? O teu sentimento e tal. Agora, a questão de ela vir ou não e ela entrar em contato com você durante o sono, muitas vezes até vem, mas é que você não lembra aqui no mundo terreno. Você pode ter aquela intuição, né? Que ela está bem e tal, Aham. tá colocando assim. Mas aí já é uma outra faculdade, que nós vamos entrar na questão do sonambulismo depois. Até quando entrar no sonambulismo, ele vai aprofundar um pouquinho mais isso, entre em contato do sonâmbulo no mundo espiritual, com os espíritos do mundo espiritual, né? Errantes. Mas aqui ele está falando assim de duas pessoas que estão no mundo terreno, caminhando nas tribulações, e vocês se encontrarem. Né? É claro que quando entra no mundo espírito, quando você está emancipado, nós ficamos limitados, nós estamos igual ao espírito mesmo no mundo espiritual. Né? Mas é diferente, só para você entender que não é uma questão diferente do que está sendo colocado no texto aqui, né? Ah, Mas, sim. Agora esclareceu. mas, Entre mas, encarnados, né? mas agora, daqui a pouquinho para frente, ele vai entrar mais sobre esse tema. Eu acho que vai te ajudar você a entender um pouquinho mais sobre isso aí. Ó. Perfeitamente. De novo, na 417, ó, pode espírito encarnado reunir certos números para formar a assembleia? De novo, ó, espíritos encarnados. Quer dizer, nós aqui que temos o objetivo de estudar o livro do espírito, sei lá, depende, fala, vamos reunir junto para a gente estudar, olha o que está dizendo. E formar assembleia, né, formar grupos, né. Olha que resposta, sem dúvida alguma. Os laços antigos ou recentes da amizade costumam se reunir desse modo, diversos espíritos que se sentem felizes de estar juntos. Claro, né? Se você vai reunir, se você está equilibrado, tudo, você vai reunir com aquelas pessoas que você se sente bem com ela, na questão de afinidade. Né? E o Kardec comenta sobre isso. Pelo termo antigo, você deve entender, olha lá, porque ele fala recente, amizade, construída desse modo que ele vai espírito, que você se sente feliz por estar junto. Né? Agora, pelo termo antigo, você deve entender o laço de amizade contraída em existências anteriores. Ao despertar, guardamos a intuição das ideias que aurimos nesses colóquios, mas ficamos na ignorância da fonte de onde promanaram. Né? Só tem aquela intuição, tudo, mas puxa, veio no ar, mas não sabe direito de onde que veio, né? E essa aqui é uma questão, até bem interessante. Ó. Uma pessoa, do 418, uma pessoa que julgasse morto um de seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continuava vivo? E dado o fato, poderia ao despertar ter dele a intuição? Você tem uma pessoa que está desaparecida, tal, aí você quer saber se ele está vivo, está morto, será que é possível isso, né? Mas é nesse sentido que ele está dizendo. Né? A resposta, como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte, como espírito. Se não houver sido imposto por prova que ver na morte desse amigo, poderá ter o pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Então, a pessoa pensa naquela pessoa, tal, e aí ele pode ter encontrado depois, quando ela acorda, ele pode ter o pressentimento, ela está viva, eu já ouvi essas pessoas ter essa convicção, né? Eu já vi principalmente pessoas assim, ligadas, parentes muito próximos, mãe, esposo, eu tenho a convicção que ele está vivo. Ou, no contrário, quando ele coloca ali, ó, como poderá tê-lo de sua morte, né? Poxa, ele está morto, né? Interessante isso, né? Outro tema bem interessante aqui na questão da emoção da alma, que é essa aqui, a transmissão oculta do pensamento, na 419. O que dá causa que uma ideia de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo? Já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá ao despertar, o espírito se lembra do que aprendeu, e o homem julga-se ser isso um invento de sua autoria,
Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis com a ideia para no ar, usai de uma figura de linguagem mais exata que suponde. Todos, sem o suspeitarem, contribuem para propagá-la. Você sabe que esse tempo atrás, quando lendo esse texto assim, a gente começa a fazer uma pesquisa das invenções antigas, né? Então, vamos colocar aqui até do avião, né? Você pode ver, não foi só um, né? Quando estava o Santos Dumont fazendo avião aqui, tinha o outro lá, todo parece que tinha essa mesma essa ideia de criar um avião. E assim eu estava prestando atenção na questão aí do telefone e outras invenções. Quase sempre tinha 2, 3, 4, 5, várias outras pessoas na mesma linha de desenvolvimento. Se a gente prestar atenção, eu acho assim, que nem ele falou, parece que está no ar que está no momento daquilo ser vamos dizer assim, anunciado aqui para o mundo terreno, não fica com a exclusividade de uma pessoa, sempre existe outras pessoas na mesma linha, né? Então, se a gente prestar atenção nisso, é bem assim. É claro que sempre destaca uma, né? Aquela uma que vai para frente com as ideias, tudo. Mas quase sempre não tem uma exclusividade única das coisas, quando tem que ser, por exemplo, anunciada e ser plantada na terra, no mundo terreno, né? E olha que o Kardec comenta: desse modo, o nosso próprio espírito revela muitas vezes a outros espíritos, malgrado nosso, que constitui objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, apesar que tem segredo, hein? Não tem muito segredo, não. A gente pensa que está guardando o segredo das 7 chaves, né? De algumas invenções, algumas coisas, mas não é bem assim. 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos, os corpos? Isso é bem interessante, né? Que está dando todo mundo terreno, nós estamos normal aqui assim, se nós podemos se comunicar, né? Que ele está perguntando aqui, né? O espírito não se acha encerrado no corpo como uma caixa, irradia-se por todo lado. Segue que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, se bem que mais dificilmente, né? É mais difícil, né? Mas consegue, né? Isso aí se comprova em presença de espíritos encarnados em reuniões mediúnicas, né? Isso sim, isso é uma verdade, né? Nós trabalhamos com grupos de desobsessão, né? Vários grupos, então é muito comum a presença de encarnados, né? Espíritos encarnados. Às vezes a gente está evocando, a gente entra em contato para saber aquela pessoa pelo nome da pessoa, né? E aí, algumas vezes vem sim, e os médios sabem que é um encarnado, né? Que é bem nesse sentido aí. E muitas vezes o espírito está em estado de vigília, né? Uma reunião que é de dia e o espírito aparece ali, a pessoa está acordada do outro lado, né? Quando É o que dormindo, tem desdobramento, mas quando está acordado, aí o espírito está irradiando. A pessoa está em ação de outro jeito. Né? Se bem que ele falou bem claro aqui, em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Mas antes ele já comentou ali que ele pode ficar naquele estado meio de topor, meio inativo ali, né? Meio parado, né? Então, às vezes ele está ali, sei lá, está encostado no lugar, está ali meio, né? Não está totalmente, não está dormindo totalmente, mas está ali meio calmo, tranquilo, né? Acontece isso mesmo, né? Interessante isso. E olha aí, ó, 4221. Ó, como você explica, olha a pergunta agora, como você explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos, que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não esteja adormecido os corpos. Olha aí. Então, a pessoa tem uma afinidade tão grande, né? Bem simpático. Aí eu já ouvi isso, assim, em alguns casais, entre relações aí de mãe e filho, de saber exatamente o que está pensando.
antecedia até a outra colocando, né? Que tem uma sintonia tão perfeita que consegue identificar, né? Que ele fala. Embora não esteja no meio do corpo, quer dizer, o espírito comunica-se, vem seus pensamentos respectivos. Olha, eu já vi a pessoa completava a frase do outro, assim, como eu conversando assim, que você vê tanta afinidade que tinha. Interessante, né? Eu já vi situações em que a gente, sabe, você tá, sei lá, tô trabalhando ali, e aí de repente eu penso na minha mãe, por exemplo, né? Aí quando eu olho, ela me manda uma mensagem na mesma hora. Isso acontece muito. De você, às vezes, pensar num amigo, o amigo manda mensagem, ou te ligar, e você falar, caramba, eu pensei em você agora. E a pessoa, nossa, estamos sintonizados. Então, isso acontece mesmo. É bem interessante. Se a gente fazer uma pesquisa, assim, a gente vai ver que é muito mais comum do que a gente pensa, né? Eu não falei agora há pouco, no caso da minha irmã, né? Você estava pensando, pensamento, eu vou dizer agora que nós somos irmãos gêmeos, né? Eu sou gêmeo com a minha irmã, então nós temos uma afinidade muito grande de pensamento e sentimento. Então é comum já acontecer outras situações, às vezes assim, de ela ligar para mim se eu estava bem, eu ligar para ela perguntando, você está bem? Mas por que você, né? E às vezes tinha acontecido alguma coisa, você não estava bem, coisa assim, você ficava meio preocupado, ela capta aquele pensamento e já te liga, eu ligo, né? Olha, é interessante isso, né? E o Kardec comenta sobre isso, ó. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam, compreendam, sem precisarem dos sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos, que é o pensamento, né? Agora, esse aqui é outro tema bastante interessante, que é a letargia, catalepsia, mortes aparentes. A 422. Os letárgicos e os catalépticos, em geral, ouve o que em derredor se diz e faz sem que possa exprimir que estão vendo e ouvindo. É pelos olhos e pelos ouvidos que tem essas percepções? Não, pelo espírito. O espírito tem consciência de si, mas não pode comunicar-se. E a resposta do Kardec fala lá, por quê? Porque a isso se opõe o estado do corpo. E esse estado especial dos órgãos vos prova que no homem há alguma coisa mais do que o corpo, pois que então o corpo já não funciona, e no entanto o espírito se mostra ativo. Aqui é importante, assim, que às vezes as pessoas que estão acamadas, que estão em coma, né? Aí as pessoas que vão visitar no hospital, né? Aí a pessoa está ali em coma. É importante o que ela está pensando, do que ela está fazendo, agindo, né? Porque como espírito está ali, né? Sentindo e percebendo tudo. Às vezes não consegue interagir com você, mas o espírito está ouvindo, né? A importância aí de a gente se manter nesses ambientes assim com uma ideia bem positiva, né? Bastante equilíbrio. Mas nós estamos falando da letargia, né? Na 423. Na letargia, pode o espírito separar-se inteiramente do corpo, de modo a imprimir-lhe todas as aparências de morte e voltar depois de habitá-lo? Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como a da crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se lhe acha ligado. Rompendo-se por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação do espírito, não volta mais ao seu envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte, né? Aí é aquele caso ali de Lázaro, né, da ressurreição de Jesus, que ele parecia morto, mas não estava morto, né? E muitos casos aí que a pessoa fica com aquela aparência e não está morta, ainda está apenas no estado de letárgico, né? Bem interessante isso também, né? Daí a gente vê que não é possível a ressurreição do corpo que morreu realmente, né? É o que o texto deixa bem claro isso mesmo que você falou, porque ali Dá está. para reencaixar o espírito no corpo, uma vez que soltou.
Se ele voltou, se ele ainda, se você consegue ressuscitá-lo, com o tempo quando reanimá-lo, né? Porque daí não seria isso, reanimá-lo, se ele consegue voltar às suas atividades físicas, porque ele não estava morto ainda, né? Pode estar no estado de catalepsia e tal, coisa, mas não está morto. E faz sentido isso, né? Que depois que rompeu o laço, aí não tem mais, né? Que nem que ele diz aqui, né? Ó, é que ele fala, desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte, né? Se fosse, não voltaria mais. Né? Então, todos os casos descritos na Bíblia de ressurreição são casos de letargia ou catalepsia. Né? É verdade. E aqui, de vez em quando acontece casos, aí recentemente está ouvindo aí de pessoas que a própria medicina hoje, que tem todos esses instrumentos que olha aí na coisa cerebral, a pessoa que é dada como morte, e depois está lá no necrotério ali do hospital preparando ali. Já teve um caso recente aqui, acho que em Curitiba. Aí a pessoa viu que ele estava vivo ainda, começou a se mexer. Aí o cara, milagre, voltou à vida. Não estava morto, o diagnóstico estava errado, né? Sorte do cara que foi detectado antes. Pois é, eu já vi vários casos disso, né? Várias situações, né? Agora, o susto da pessoa que está lá preparando a pessoa lá para... né? Chega lá, mexendo com a... Dá um susto, hein? Não morreu, né? É que hoje a medicina ela tem muitos instrumentos, né? Vai ter aparelhos, aí eles falam aí que na questão cerebral, né? Que quando o cérebro para, que daí realmente ouve isso aí. Antigamente era mais complicado, né? Por isso que criou esse hábito aí das 48 horas aí de ficar velando, né? Por causa desse sistema, dessas questões aí. 424. Por meio de cuidado dispensado a tempo, podem reatar seus laços prestes a se desfazer e restituir a vida de um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Olha que pergunta, né? Sem dúvida. E todos os dias tem a prova disso. Aí entra um tema aí que a gente estuda e gosta. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Olha que interessante, né, gente? E aí o Kardec comenta sobre essa questão aí da letargia, né? A letargia e a catalepsia derivam do mesmo princípio, que é a perda temporária da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica, ainda inexplicada naquela época, né? Difere-se uma da outra, em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral. Ora, a letargia é geral, a pessoa fica como morta mesmo ali tudo. Todas as aparências de morte. Na catalepsia, fica localizada. Pode até atingir uma parte mais ou menos extensa do corpo, de sorte a permitir que a inteligência se manifeste livremente, o que torna inconfundível com a morte. A letargia é sempre natural. A catalepsia é por vezes espontânea, mas pode ser provocada e suprimida artificialmente pela ação magnética. Então, a gente estuda bastante sobre essas questões do magnetismo, aí alguns magnetizadores antigos, antes das anestesias gerais e tal, utilizava-se do magnetismo para provocar essa catalepsia, por exemplo, num órgão, numa perna, num braço, né? Para fazer um determinado procedimento, né? Então, ela é sempre localizada. Então, tem as pessoas que sentem o braço, a perna, um lado, e já quando ele fala da letargia, já é o inteiro, né? A pessoa fica adormecida ali, né? O corpo inteiro. Agora, um tema bem interessante, né? O sonambulismo. E aqui começa a ficar bem interessante nas questões da emancipação da alma. Inclusive, assim, há muitas divergências. As pessoas, às vezes, dentro do movimento espírita, algumas casas, o próprio grupo mediúnico, não gostam muito de estudar e nem de utilizar o sonambulismo, que daí depois
Aí veio pelas obras de André Luiz, que trouxe o nome aí do desdobramento, que desdobramento nada mais é a canonização da alma, né, que saindo. E às vezes, alguns dirigentes aí, dizia que não, que você não deve provocar o sonambulismo, mas não é isso que o Kardec coloca, né? O Kardec era magneticador e ele utilizava o sonambulismo, né? Então, olha bem a 425. O sonambulismo natural tem alguma relação com sonhos? Como explicado? Ele começa assim, sonambulismo natural. Aquela pessoa que entra em sonambulismo natural, aí tem muitos à noite, né? Dormindo, outra naturalmente, quando está aqui, elas saem, né? A resposta é um estado de dependência do espírito, mais completo que no sonho. Estado que a maior amplitude adquire em suas faculdades. A alma tem então, percepções de que não dispõe do sonho, que é um estado de sonambulismo imperfeito. Aí o Kardec comenta aqui, faz um comentário bem interessante sobre isso. No sonambulismo, o espírito está na posse plena de si mesmo. Os órgãos materiais, achando-se de certa forma em estado de catalepsia, deixam de receber as perfeições exteriores. Esse estado se apresenta principalmente durante o sono, ocasião em que o espírito pode abandonar provisoriamente o corpo por se encontrar este gozando de repouso indispensável à matéria. Quando se produzem os fatos do sonambulismo, é que o espírito, preocupado com uma coisa ou outra, se aplica a uma ação qualquer, para cuja prática necessita de utilizar-se do corpo, que ele usa, ele anda, né? Ele fala, né? Serve, então, desse como se serve de uma mesa ou de um outro objeto material no fenômeno das manifestações físicas, ou mesmo como se utiliza da mão do médium nas comunicações escritas. Nos sonhos de que se tem consciência, os órgãos, inclusive os da memória, começam a despertar. Recebe perfeitamente as impressões produzidas por objetos ou causas externas e as comunica ao espírito, que então também em repouso só experimenta do que lhe é transmitido, sensações confusas e a miúde desordenadas, sem nenhuma aparente razão de ser mescladas, que se apresentam de vagas recordações, quer da existência atual, quer da anterior. Estou falando do sonho, né? Facilmente, portanto, compreende porque os sonâmbulos nenhuma lembrança guardam do que se passou quando estiver em estado sonambúlico, e porque os sonhos de que se conservam na memória, as mais das vezes não têm sentido. Digo, as mais das vezes, porque também sucede serem a consequência de lembranças exatas de acontecimentos de uma vida anterior, e até não raro, uma espécie de intuição do futuro. Então, ele está falando assim, e eu vou, experiência particular, eu conheci alguns sonâmbulos mesmo, né? Que era sonâmbulo, que entrava em estágio sonambúlico, com ação magnética, que vai ser o que ele vai perguntar aqui, né? E que ele vai na pergunta seguinte, e ela ia mesmo. Aconteceu assim, eu estava na casa espírita, estava numa sala, onde fazia, na época ela tinha uma cadeira bem confortável, ela entrava em estado sonambúlico, profundo, e aí eu perguntava para ela, olha, eu estou lá no salão, assim, né, que está tendo lá uma palestra, lá, ela definia a palestra, as pessoas que estavam lá com nitidez muito clara. Uma vez ela foi num salão onde estava tendo uma confraternização e comprovava exatamente isso. Então ela ia na questão das vidas passadas, e o interessante disso aí, que eu trabalhei muitos anos com ela, uns anos, e aí ela tinha uma organização muito ligada à religiosidade, né? Então ela ia, assim, em vidas passadas, assim, situações difíceis, né? Dolorosas. E ela não lembrava. Quando terminava a sessão, que através dos passos expressivos, que a gente volta, aqui não vamos entrar em detalhe, que ele não entra aqui, né? E aí ela não lembrava do que tinha acontecido. Aí ela sempre comentava assim, eu gravava muitas coisas, mas não passava para ela, mas fazia gravações naquela época. Aí ela falou assim, puxa, ela chamava de São Pereira, mas eu não lembro nada, tal. E aí um dia eu falei assim, olha,
Hoje você vai lembrar, porque existe técnica que você faz para a pessoa lembrar, né? Você dá um comando antes para a pessoa lembrar. E ela foi numa dessas situações difíceis, né? Que vinha de muitas tragédias e tal, de passagem. E aí, quando chegou no terminal, lembrou, era assim, nossa, eu não quero lembrar mais, não. Ela não quis lembrar mais porque era difícil. Mas são coisas interessantes, é bem bacana, né? Essa maneira. Eu fiz vários estudos com ela na época, então era bem interessante. 426. O chamado sonambulismo magnético tem alguma relação com o sonambulismo natural? Natural é aquele que é natural, né? Da noite, durante o sono, a pessoa dorme e sai, né? É a mesma coisa, com a só diferença de ser provocado. Quer dizer, consegue provocar ele através do magnetismo. Né? De que natureza é o agente que se chama fluido magnético? Fluido vital. Eletricidade animalizada, que são modificações do fluido universal. Qual a causa da clara evidência sonambúlica? Já dissemos, é a alma que vê. Como pode o sonâmbulo ver através de corpos opacos? Não há corpos opacos, senão para os vossos grosseiros órgãos. Já precedentemente não dissemos que a matéria nenhum obstáculo oferece ao espírito que livremente o atravessa? Frequentemente ouve o sonâmbulo dizer que vê pela fronte, pelo punho, etc. Porque achando-vos inteiramente presos à matéria, não compreendeis que seja possível ver sem auxílio dos órgãos. Ele próprio, pelo desejo que manifesta, julga precisar dos órgãos. Se, porém, o deixasse livre, compreenderia que vê por todas as partes do seu corpo, ou melhor falando, que vê de fora do seu corpo. Né? É difícil de explicar isso, né? Mas ele vê como um todo, né? Na 430. Pois que a sua clara evidência é da sua alma ou de seu espírito, porque o sonâmbulo não vê tudo tantas vezes, se engana? Primeiramente, aos espíritos perfeitos não é dado verem tudo e tudo saberem. Não ignoras que ainda partilham dos vossos erros e prejuízos? Depois, quando unidos à matéria, não gozam de todas as suas faculdades de espírito. Deus outorgou ao homem a faculdade sonambúlica para fim útil e sério, não para que se informe do que ele não deve saber. Eis porque os sonâmbulos nem tudo podem dizer, né? Às vezes ele não pode dizer, né? Ele vê e não pode, né? 431. Qual a origem das ideias inatas do sonâmbulo e como pode falar com exatidão de coisas que ignora quando desperto de coisas que estão mesmo acima de sua capacidade intelectual? É que o sonâmbulo possui mais conhecimento do que os que lhes supões. Apenas tais conhecimentos domitam, porque, por demasiado imperfeito o seu invólucro corporal, não lhe consente rememorá-lo. Que é, afinal, um sonâmbulo? Espírito como nós, e que se encontra encarnado na matéria para cumprir sua missão, despertando dessa letargia quando cai em estado sonambúlico. Já temos dito repetidamente que vivemos muitas vezes. Esta mudança é que ao sonâmbulo, como a qualquer espírito, ocasiona perda material do que haja aprendido em precedente existência. Entretanto, no estado que chamas crise, lembra-se do que sabe, mas sempre de modo incompleto. Sabe, mas não poderia dizer de onde lhe vem o que sabe, nem como possui os conhecimentos que revela. Passada a crise, toda a recordação se apaga. Ele volve à obscuridade. Mostra a experiência que os sonâmbulos também recebem comunicações, olha aí, ó, de outros espíritos que lhe transmitem o que devam dizer e suprem a incapacidade que denotam. Isso se verifica principalmente nas prescrições médicas. O espírito do sonâmbulo vê o mal, outro lhe indica o remédio.
Essa dupla ação é às vezes patente e se revela, além disso, por essas expressões muito frequentes. Dizem-me que diga, ou proíbe-me que diga tal coisa. Nesse último caso, há sempre perigo em insistir-se por uma revelação não negada, porque se dá ao aso a que intervêm espíritos devianos que falam de tudo, sem escrúpulo e sem se importarem com a verdade. Isso é um cuidado que tem que tomar, principalmente esses grupos aí que fazem de receitar, né, de receitistas, aí que ele vai cair naquela primeira parte ali, né, da seriedade de quem está acompanhado. Porque se o sonâmbulo está ali, aí a pessoa quer uma receita X, e o espírito que está ali não está ali para dar resposta, se eles começam a insistir muito, aí vai vir um outro espírito qualquer, vai falar e ele vai transmitir aquilo que o cara falou lá, que o espírito falou, e aí às vezes pode acontecer alguns problemas sérios, né? Por isso, com cuidado que tem que tomar de não fazer nada, tem que ser meio espontâneo, né? Nós gostamos muito dessas questões espontâneas no nosso trabalho, né? Sem de provocar muito, né? Senão você fica querendo que o espírito X venha, aí ele pode vir, mas será que é ele mesmo, né? 432. Como você explica a visão à distância em certos sonâmbulos? Durante o sono, a alma não se transporta? Ou mesmo se dá no sonambulismo? O desenvolvimento maior ou menor da clarividência sonambúlica depende da organização física ou só da natureza do espírito encarnado? Olha que resposta. Ó. De uma e outra. As disposições físicas permitem que o espírito desprender-se mais ou menos facilmente da matéria. Nos nossos grupos mediúnicos, quase todo o grupo que a gente participa em 3 grupos, né? E participei de bastante grupos de estudo, já há muitos anos, trabalhando nos grupos de formações de médios. Aí a gente percebe, assim, a diferença, assim, tem pessoas que têm uma facilidade muito grande de se desdobrar, né? Entrar em sonambulismo e de relatar, né? Mas tem graus muito diferentes. Tem um grau que a pessoa fica semi-sonambúlica, que ela está consciente e ela lembra das coisas, mas, como eu disse, eu mesmo conheci poucas pessoas, acho que 2 ou 3 pessoas que entravam no sonambulismo puro mesmo, perfeito, que a gente está colocando aqui. Mas no grupo mediúnico, que é com a ajuda dos espíritos, que é um pouco diferente, que é usada no magnetismo, isso é bastante comum. As faculdades que gozam do sonâmbulo são as que têm o espírito depois da morte? Muito interessante, né? 434. Somente até certo ponto, pois cumpre-se atenda à influência da matéria, que ainda se acha ligado. Então, não ainda existe a matéria, ainda, né? Ligado. A pergunta: podem os sonâmbulos ver os outros espíritos? A maioria deles os vê muito bem, dependendo do grau e da natureza da lucidez de cada um. Isso tem uma variação muito grande, aquilo que eu falei antes, né? É muito comum, porém, não perceberem no primeiro momento que estão vendo espíritos e os tomarem por seres corpóreos. Isso acontece principalmente aos que, nada conhecendo do espiritismo, ainda não compreendem a essência dos espíritos. O fato os espanta, e falo isso porque tem diante da vista seres terrenos. Tem pessoas que têm aquela evidência tão forte, essa evidência tão forte, que às vezes ele não tem dificuldade de identificar se está encarnado ou vivo, né? Ou mesmo se dá os que tendo morrido ainda se julgam vivos. Nenhuma alteração, isso é o Kardec comentando, né? Nenhuma alteração notando ao que de redor e parecendo-lhe que os espíritos têm corpo iguais ao nosso. Tomam por corpos reais os corpos aparentes, né? Que o mesmo espírito se lhe apresenta. Isso é muito comum, né? No grupo mediúnico, a gente vê esses espíritos. Para ele está vivo lá junto com as pessoas, né? Com a família, sei lá, com os afetos, desafetos, e interagindo, e fica bravo porque as pessoas não conseguem perceber ele, não conseguem ouvir, né? Interessante. A 436. O sonâmbulo que vê a distância, vê do ponto em que se acha o seu corpo ou do em que está a sua alma? Por que essa pergunta? Desde que sabes,
ser a alma que vem, que vê, não, e não o corpo. Então não é do local, não, né? 437. Posto que o que se dá nos fenômenos sonambúlicos é que a alma se transporta, como pode o sonâmbulo experimentar no corpo sensações do frio e do calor existente no lugar onde se acha? Sua alma, muitas vezes bem distante do seu invólucro. Isso também é muito comum, relatar essas frio, calor, fogo, né? Ó, a alma, em tais casos, não tem deixado inteiramente o corpo. Conserva-se ele presa pelo laço que liga, que então desempenha o papel de condutor das sensações. Quando duas pessoas se comunicam de uma cidade para outra por meio da eletricidade, essa constitui o laço que lhes liga os pensamentos. Daí vem que confabulam como se estivesse ao lado uma da outra. Mas aqui essa pergunta aqui que é mais interessante. O uso que um sonâmbulo faz de sua faculdade influi no estado do seu espírito depois da morte? Muito. Como o bom e o mau uso que o homem faz de todas as faculdades em que Deus dotou. Esse asterisco aí, 229, é a página que eu fiquei lá do PDF, que está para colocar, né? Por isso que eu deixo sempre aqui no finalzinho, indicando que era até aí que eu tinha preparado o estudo de hoje. Então está aberto aí agora as perguntas, os comentários aí, para quem quiser comentar sobre o tema. O sonambulismo é um fenômeno que a gente, acho que não vê assim com tanta facilidade, né? Não sei qual que é a tua experiência, José, né? E porque ele fala bastante que o sonambulismo é importante, que é uma faculdade interessante, importante. Você tem, assim, uma experiência para nos contar aonde que ele foi aplicado? Não sei se nas reuniões de vocês, nas mediúnicas, o que você podia nos contar aí? Então, veja bem, que aquilo que eu comentei já no começo. Não é por causa de Kardec. O Kardec, se você pegar todo no livro dos médios, em tudo colocar ali, ele utilizava do sonambulismo muito grande. É que no movimento espírita brasileiro, aqui principalmente do Paraná e alguns outros federativas, criaram-se uma época aí vamos dizer assim, uma rejeição muito grande. Não permitiu, inclusive, que as pessoas utilizassem do desenvolvimento ou do sonambulismo dentro dos grupos mediúnicos. Mas nós, como magnetizadores, eu trabalho com magnetismo já de 2013, nós apresentamos um M, enquanto montagem de magnetizadores, por isso que eu postei aqueles vídeos ali e fui em vários encontros mundiais de magnetizadores. Tive agora o ano passado, esse ano agora, tive lá em Maringá, no Encontro Mundial de Magnetizadores, de novo, sobre o sonambulismo. Então, o sonambulismo é muito utilizado pelos magnetizadores. Isso é bastante comum. É que, infelizmente, o movimento espírita, não sei por quê, porque achando que, porque é perigoso. Realmente, é perigoso se você não sabe o que está fazendo, né? Mas nos grupos que eu participo, nos grupos mediúnicos, que nós estudamos, aqui da doutora Sônia, que nós sempre participamos, e nos grupos que a gente participa de formação, né? Que eu participo desses cursos no DEON, né? E participei em vários anos, trabalhando nos cursos de formação de médios. Em todos eles nós incentivamos o sonambulismo e sempre existe ali e é muito útil dentro do grupo. Por que é muito útil? Um grupo tradicional de mediunidade, você chega ali, senta no grupo e fica aguardando que o espírito vem. Entendeu? Que na comunicação, no sonambulismo, ao contrário. Quando você tem um médium que desdobra, que nós chamamos de desdobramento, é o termo que o André Luiz coloca, né? Quando ele desdobra, então ele vai até lá. Tem situações, por exemplo, ele vai lá no reduto. É muito comum quem participa. A Ana não está aqui hoje, a Ana, que ela até passou para mim que teve um compromisso hoje que não podia estar aqui, mas todo grupo que nós temos, trabalhar com esses sonâmbulos, eles vão lá ao encontro daquele reduto, onde está aquela pessoa, ou vai lá na casa, onde que está, nós estávamos com uma obsessão, onde que está a pessoa, que ela consegue ver as entidades espirituais lá, e nós conseguimos atuar à distância, né? Aí você chega lá,
É uma coisa, é até difícil talvez a gente comentar assim, que para nós é tão comum, tão natural, né? A Juliana, inclusive, ela participa do grupo, ela sabe do que eu estou falando, né, Juliana? Então não é uma coisa assim muito comum, ela participa no grupo conosco no domingo de manhã. Então, quanta experiência nós tivemos assim, né? Se você quiser até comentar, Juliana. Ah, sim, com certeza. É uma experiência, assim, única, porque você consegue. É como se você estivesse sonhando ali, vai imaginando, só que não é que você vai imaginando, você realmente entra naquela situação. A última vez foi bem pesada mesmo, a energia, mas só de conseguir chegar naquele lugar, ver aquelas entidades lá e sentir ele vindo, é emocionante. É bem diferente também a sensação. Há um tempo atrás eu já tinha essas questões de, assim, de estar nessa situação de conseguir adentrar até às vezes na casa de alguns familiares meus e escutar certas conversas, mas rapidamente eu retornar para o meu corpo muito cansada. E aí acontecia que mais tarde uma pessoa me falava assim: olha, será que você não quer vir aqui mais tarde? E era exatamente o que eles estavam conversando, combinando para poder me chamar. Então eu comecei a ter certeza de que eu conseguia fazer isso às vezes sozinha em casa, meio assim, sem ter essa, como é que se diz, ser induzida. Magneticamente falando, né? Isso. É como se eu me sentisse assim atraída pela energia daquelas pessoas, eu começava a lembrar muito e ficava meio em um estado meio assim querendo apagar. Ia e voltava. Então, nós, inclusive, não recomendamos muito que as pessoas façam isso em casa, sozinha, né? Realmente aí que tá, aí que tem a questão, que às vezes a pessoa quer fazer essa emancipação, esse desdobramento, sem ter junto pessoas que possam orientar e guiar, né? Eu estou comentando aqui que nós trabalhamos com um fim sério, de ajudar uma determinada pessoa, um espírito que está lá numa situação difícil, socorrer uma pessoa que está em lugares lá que ele não viria sozinho, precisaria de nós encarnados até lá, por isso que é importante. Porque o espírito, às vezes, não consegue vir sozinho, nós temos que ir lá e ajudar, né? Socorrer, libertar ele, às vezes que ele está lá sob julgo de outras mentes, que esteja o momento certo, né? Então tem que ser uma coisa séria, você tem que saber o que está falando, né? E quem está coordenando o trabalho, que é o segredo, porque você imagina você, assim, muitas pessoas não fazem isso, porque você imagina assim, você fala com a pessoa, está indo em tal lugar, você fala assim, vai, faz isso. Se ela não confiar em você, você acha que ela vai? Porque ela não sabe que ela é um desconhecido, às vezes são coisas difíceis. Sente aquela sensação que ele comentou ali antes, sente calor, sente aquelas vibrações energéticas densas, lugares insalubres, né, verdadeiras cavernas. Quer dizer, para nós, dentro dos nossos grupos que nós trabalhamos, isso é uma atividade assim muito rica e de muitos resultados assim que emociona. Foi uma coisa certa. Eu me emociono, há quantos anos trabalho com isso? Eu me emociono às vezes com o resultado onde você poder ajudar, né? Ajudar lá, vamos dizer assim, sanear redutos totalmente sob julgo de outras mentes que estavam ali, espirituais. Se não fosse através do sonambulismo e dos médios que aceitam, né, que se coloca à disposição, isso não seria possível. Né? É muito bonito, Luciana. Eu acho que tem que ser mais... nós comentamos muito isso nas nossas questões do magnetismo, né? E do nosso grupo mediúnico que nós trabalhamos, nós usamos muito. Infelizmente, dentro dos grupos mediúnicos, das federativas que veio assim, eles começaram a colocar uma coisa muito restritiva sobre isso. Há perigo? Claro! Hoje em dia, para você atravessar a rua, é perigoso. Se você não saber as regras, se não saber se o carro você tem que parar, você tem que obedecer. Você dirigir um carro hoje é um perigo danado, você tem que saber obedecer os sinais, os faróis e tal, né? Claro que existe perigo, mas agora... O perigo está na ignorância das pessoas não quererem estudar o assunto, né? Porque você tem que saber conduzir isso. E o objetivo tem que ser sério. É verdade, Peira, porque quando eu tinha essas experiências, eu não tinha estudo, eu não sabia nada. Eu olhava alguma coisa na internet e pensava, será que é possível, né? Então eu só fui entender realmente que eu me desdobrava, que eu tinha essas questões depois do estudo.
de que não se pode fazer essas coisas fora da mesa mediúnica, então a gente vai aprendendo muitas coisas. Só que até a gente aprender, a gente tem essas experiências assim e fica meio perdido, porque já aconteceu de eu simplesmente apagar no volante e ficar um bom tempo apagada e me darem um cutucão e eu voltar. Então, isso eu sofria bastante com isso, e depois que eu comecei no grupo mediúnico, eu melhorei bastante. Que o objetivo sempre tem que ser a caridade, né? Você sempre tem que Sim. ajudar. Por isso que nós estamos colocando, e depois nós vamos entrar no êxtase e tal. Olha, eu tenho relatos, histórias assim, de pessoas que eu trabalhei e de que ajuda, que se resolveu, que através eu vou colocar aqui outro exemplo, assim, aí já é questão ligada ao magnetismo, que o magnetismo faz de periquito. E aí eu trabalho muito com essa questão do magnetismo, do sonambulismo, que a pessoa entra numa emancipação parcial, e aí as pessoas, por exemplo, sem eu saber, depois comprovava, elas relatam abusos na infância, quando era criança, recém-pequena, abuso de irmãos, de pais, e coisas absurdas. Ela vai relatando, quando ela entra lá, ela vai colocando. E aí tem que ter a preparação de você saber como que você vai atuar naquilo ali. Né? Você tem que orientar ela para resolver aquilo de uma maneira diferente, que é um trauma que está ali, né? E normalmente vai nas questões traumáticas, né? Sempre nas questões traumáticas. Então, o que nós trabalhamos, que diferencia um pouquinho, talvez algumas pessoas fazem regressões de memórias, a psiquiatria, com todo respeito, são pessoas preparadas para isso, mas o que nós fazemos sempre é espontâneo, jamais forçamos nada. A pessoa relata aquilo espontaneamente, olha o que você está sentindo, o que você está vendo, sem a gente direcionar, vai para tal época, tal data, nada, não. Deixa aí espontâneo. E o relato é muito bonito, muitas situações que ajudaram as pessoas a sanear seus medos, suas frustrações, quando ela entrava nesse caso de sonambulismo, de regressões, que daí com o sonambulismo ela entra na vida passada, né? Então, tem muitas situações. Aí eu falei duas coisas diferentes. Uma é a atuação do sonambulismo, do desdobramento, dentro do grupo mediúnico, que daí já existe a atuação, o fluido espiritual, né, com os espíritos que coordenam, os mentores do grupo, que ajuda os médios naquilo lá, ele pega os fluidos nossos vitais também encarnados, mas eles usam o fluido deles também para resolver essas situações. E aí existe o sonambulismo dentro do magnetismo, né, que a gente atua já há muitos anos sobre essa questão. Eu gosto muito disso, e os resultados sempre são positivos. Não sei se consegui, Luciane. Sim, muito bom, muito esclarecedor. Então, ele pode ser o desdobramento consciente ou não consciente, né? O sonambulismo, normalmente o sonambulismo profundo, ele é consciente, raramente ele vai ser, porque daí a pessoa entra e não lembra. Que eu contei daquela menina que entrava lá, e ela está no grupo mediúnico, ela participava no grupo mediúnico, quando ela entrava num estado assim, de sonambúlico, e ela ia, era fantástico a que ela tinha, a capacidade que ela tinha de situações. Mas o que é mais comum dentro do grupo mediúnico, que nós trabalhamos, é um sonambulismo semi-consciente, quer dizer que a pessoa está consciente, ela sabe tudo que está falando, fazendo, tudo, ela lembra, consegue relatar, né? Ela entra naquele estado assim. Inclusive, aqui, não comenta, mas quando a gente estuda o sonambulismo, aí tem Coronel de Rochat, tem várias obras aí que contam sobre experiências, né, de sonambulismo. Ele diz que onde o espírito é mais moldável é no semiconsciente, é o primeiro estágio que antecede o sonambulismo, onde você consegue colocar as suas ideias, consegue, vamos dizer assim, influenciar mais a pessoa, né, do espírito encarnado, do que quando entra no sonambulismo. Porque quando ele entra no sonambulismo mesmo, ele está no êxtase profundo, você não consegue muito, ele fala o que ele quer falar. Ele assume o negócio e vai falar, você não consegue, assim, direcionar muito ele. Se ele fala que vai para cá, ele vai, se ele faz aquilo, ele faz aquilo. Já nesse semi-transe, naquela situação ali, você consegue ir moldando, colocando as suas ideias junto. É bacana, aí você consegue desfazer isso sempre com passes transversais. Existem várias técnicas aí, né, que a gente utiliza, que é bem bacana. Bem, muito obrigada, José. Mais alguma questão? Carol ficou quietinha hoje também? Eu estava pensando, eu refleti bastante hoje, né? Eu tenho até uma dúvida, rapidinho.
Estava pensando aqui, você falou do sonambulismo de regressão, né? Eu sei que dá para ser, tem a forma natural e tem a forma induzida, certo? Que a gente pode fazer ali no trabalho do magnetismo, né? Minha dúvida é se eu não, vamos dizer assim, não tenho as faculdades de médium, supondo assim, né? É mais difícil de eu poder ser induzida para viver essa experiência reencarnatória, ou o fato de eu ser médium, eu tenho esse facilitador maior? Veja bem, Ou não diferencia tem um nada a pouco. ver? Não, diferencia um pouco assim. O sonambulismo é a capacidade anímica. Ela não é Entendi. mediúnica. Ela se torna mediúnica a partir que ela começa a dar comunicação, que é o que eu falo, o médio sonambúlico é aquele que entra lá em comunicação com o espírito e traz. O que é o médio? Ele traz comunicação de lá para cá. Então, o sonâmbulo, ele não é médio na categoria de Kardec, porque ele é a capacidade anímica, que o corpo tem a predisposição, que ele consegue ver. Ele consegue ver os espíritos, ele consegue entrar na vida passada, mas é dele, anímica dele. Está entendendo? Assim, ele está relembrando de pensamento. Entendi. E agora já a mediunidade é quando a pessoa deixa a comunicação do espírito. Normalmente, quase todos os médios, todos não, mas alguns médios têm essa dupla capacidade, esse de desprender, mas que dentro do grupo mediúnico diferencia um pouco de dentro do magnetismo, né? Porque daí já tem a influência dos espíritos. Então tem essa capacidade de se desprender e ver as situações. Aí é 3 coisas que ele pode ver. Ele pode ver no mundo real, ele vai lá no reduto lá e tal, real, como é que tá as coisas acontecendo naquele momento lá. Ele pode ver as questões do passado, por exemplo, do encarnado. Às vezes ele chega lá, ele entra na mente do encarnado, o pensamento do encarnado, e consegue, até junto com os amigos espirituais, ver o passado daquela pessoa. Então ele começa a ver, às vezes, uma pessoa andando, fazendo isso, fazendo aquilo, e aí tem que entender que às vezes ele está relatando a vida daquele encarnado hoje numa vida passada. Então ele consegue ver a vida passada do encarnado do espírito, e ele consegue também, aí que está o perigo, que tem outra capacidade, que ele pode, outros espíritos que queiram prejudicar, ou os benfeitores, quando querem colocar, ele pode colocar cenas totalmente fora de contexto ali, ele captar aquilo como se fosse verdade. Aí que dá o perigo, que às vezes ele pensa que está vendo uma... Às vezes acontece isso quando eles querem tirar o foco da gente dentro do grupo, né? Você está trabalhando, aí o médico começa, eu estou vendo isso, mas você começa a perceber que não tem muito nexo. Aí você tem que parar e falar, opa, peraí, volta aqui de novo, porque isso aí não está fazendo sentido, né? Porque não tem nexo nenhum. Então pode acontecer isso também. Então, aí é que existe, às vezes, a experiência de saber em que situação que você está vendo, né? Você está vendo uma questão do passado, você está vendo uma questão real que aconteceu lá dentro do reduto, lá naquele momento, lá tudo, ou se está sendo uma imagem que está sendo colocada por... Eles transmitem isso e coloca na mente, e o médium que tem essa capacidade, o sonâmbulo tem capacidade, ele capta aquilo e ele começa a relatar aquilo, né? Quer dizer, inventa algumas histórias aí, né? Eles querem prejudicar o trabalho e tal, coisa assim. Com a experiência, você vai aprendendo a trabalhar com isso, né? Entendi. Mas é isso, Obrigada. sempre sabendo que não tem, você pode ser um sonâmbulo, existe sonâmbulos aí que é bastante sonâmbulos, não são médicos. Ele não incorpora esse dado nele. Ele vê tudo o espírito, ele fala o que o espírito está falando lá, ele está falando isso, falando aquilo, e não incorpora. Ele se torna um médium sonambúlico porque ele está dando um recado que o espírito está querendo falar, no caso, o receitista, né? O espírito está falando lá, e ele, como que ele é médium, então nesse ponto ele é um médium sonambúlico, porque o espírito fala e ele vai ditando, olha, ele está me dizendo isso, aquilo, você faz isso, faz aquilo, mas ele não está incorporando, por isso que é anímico. Entendi. Obrigada. É um tema que requer muito estudo, né? É muito estudo. Olha aí, gente. Bacana, né? Tudo bem? Semana que vem, né? Eu vou fazer uma pergunta que talvez até vai fugir um pouquinho do assunto, como sempre, né? Quando nós acordamos extremamente cansado, muito cansado, o que acontece? A gente trabalhou no nosso astral, a gente ficou. Porque assim, às vezes eu acordo e parece que eu fui atropelada. Então, Parece que eu não dormi. eu acho que foi no estudo passado que teve essa pergunta, né? Foi, eu lembro dessa pergunta ali. Claro que o espírito, quando ele está desprendendo, coisa lá, ele está ligado ao corpo físico,
que ele coloca lá, e ele deu o exemplo até do balão, né? Como se fosse um balão preso no poste, né? Então a sacudida dela lá vai fadigar o corpo físico aqui. Isso eu acho que foi no passado, se eu não me engano, que nós estudamos isso. Então, sim, pode sim. Se ele vai, por exemplo, nesses trabalhos pesados, então pode ter que sentir cansaço, tal, porque realmente, né, se ele for em algum lugar intenso, se ele for ainda para trabalhar com a ajuda dos espíritos superiores, tudo ótimo, ainda que ele vai ser ajudado, mas às vezes ele vai, às vezes ele é meio levado, meio à força, tal, coisa assim, aí pode sentir sim, sente, fatiga o corpo. Ele deixou bem claro no estudo, acho que semana passada, que ele falou sobre essas questões. Né? Pode fatigar, sim. No grupo mediúnico ocorre isso, mas se sentir cansado é uma coisa, você não pode sentir. Por isso que nós trabalhamos bastante com magnetismo, né? Eu utilizo bastante passe dispersivo e tal, e trabalhamos no fim de encerramento para que a pessoa possa voltar à vitalidade dela normal, né? Mas pode fatigar, sim, isso deixa bem claro. Olha aí, gente, isso é um tema assim que requer anos e anos de estudo, e palestras, tem material muito grande, vocês querem estudar ali, na linha do Adilson Mota, ele explica bastante sobre aquilo lá, eu estou falando dos vídeos que eu coloquei lá hoje no canal do grupo nosso, então tem muitas outras pessoas que trabalham nisso aí que podem ajudar vocês. Tá bom? Quem faz a peça, encerramento hoje? A Carol fez semana passada, a Juliana faz hoje, então. Primeiramente, agradecer ao nosso Deus, ao nosso Senhor Jesus, nosso grande mestre, por mais esta noite de estudos, pela espiritualidade amiga que está sempre presente, nos dando forças e proteção. Agradecer a todos os irmãozinhos que aqui se aproximaram em busca de conhecimento. Que o Senhor Jesus nos dê muita tranquilidade, paz, e que possamos sempre estarmos reunidos, buscando os novos conhecimentos e esclarecimentos. Que assim seja e todos tenham uma boa noite.